Muito bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos, Rafael Cardoso 3450. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos de assuntos referentes à nossa revista Betel. Desta feita, um tema bastante interessante, lição de número 7, onde vamos estar abordando batendo um papo a respeito de fidelidade e lealdade. Você tem sido fiel e leal a Deus em primeiro lugar, aos seus líderes eclesiásticos, ao seu ministério, à sua igreja? Por vezes pensamos que somos fiéis e vamos estar vendo nessa lição que por vezes precisamos de um pouco mais, nos esforçarmos um pouco mais para sermos de fato fiéis e leais ao ministério e ao Senhor Jesus Cristo. Lição de número 7 nos diz ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Você é fiel? Você é leal? Gostaria de abrir esta aula abordando sobre algo que eu ouvi, uma história muito interessante, sobre um casal que pertencia a uma igreja, a um ministério, e o pastor, ele em sua visita rotineira, resolveu visitar esta família. Chegando lá, fora muito bem recebido por este casal, por esta família, e tinha lá uma criança que não parava de olhar para o pastor, ficava olhando para o rosto do pastor, seguidamente, olhando. O pastor então achou aquilo engraçadinho, né, e perguntou para o garoto: meu filho, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? A criança então, que criança, todo mundo sabe que não tem papas na língua, olhou para o pastor e disse assim: eu estou procurando a outra cara do Senhor. E o pastor não entendeu: a outra cara? Como assim, meu filho? E a jovem criança, né, disse para o pastor: é que meu pai fala que o senhor tem duas caras. Moral da história: por vezes nós falamos mal do nosso ministério, mal do nosso pastor, mal da nossa igreja. Na frente apresentamos que é alguma coisa, na aparência, na frente da nossa liderança, mas por detrás nós falamos mal. Vivemos num mundo assim, num mundo onde aparentemente fazemos o que é certo, mas por detrás colocamos as nossas opiniões, exteriorizamos aquilo que de fato pensamos. E por vezes pensamos que somos fiéis e leais e não temos sido fiéis e leais à obra do Senhor. Vivemos num mundo que é um mundo baseado em conveniências, em muitas conveniências. Você está aqui um exemplo: de repente você é fiel aí de repente a uma loja ou a um supermercado ou uma padaria que você compra ali seguidas vezes, ali tem um bom relacionamento. Mas de repente abre uma padaria nova, ou abre um supermercado novo, ou uma loja nova, com um preço mais atraente, com alguma condição melhor, e você naturalmente vai em busca daquilo que é mais conveniente para você. E você esquece de tudo aquilo que fora feito para você naquela loja, naquela padaria, e muda de ambiente, muda de cenário, muda de loja, porque você vai buscar o que é mais conveniente para a sua vida. De igual modo, vivemos hoje num período, num tempo, onde no Evangelho também não tem sido muito diferente. Houve um tempo atrás, há muito tempo atrás, que não tínhamos esta gama de igrejas que nós temos hoje, esse monte de ministérios que nós temos hoje, um mundo de ministérios, onde você pode escolher para onde você vai. E vivemos hoje um evangelho de conveniências, por vezes não baseado mais tanto na fidelidade e na lealdade, mas na conveniência, naquilo que me é melhor, naquilo que é mais barato, naquilo que me é mais confortável, naquilo que me traz melhor custo-benefício, retorno, poderíamos por assim dizer. Em que sentido? Vamos citar aqui alguns exemplos. Se eu sou divorciado, eu não vou ficar numa igreja que não aceita. Eu vou para uma igreja que me aceita o meu estado civil no momento, né, de divorciados. Se eu gosto de me tatuar, vou para uma igreja que me aceita desta maneira, a igreja das conveniências. Se eu gosto de surfar, vou para a igreja que gosta de surfistas. Se eu gosto de pagode, eu vou para a igreja que toca pagode. Se eu gosto de funk, vou para a igreja que tem funk. Se gosto de uma vida, né, de um relacionamento homoafetivo, hoje já temos as igrejas que aceitam pessoas homoafetivas, que gostam de pessoas do mesmo sexo. E por aí vai, é a igreja das conveniências. Hoje você escolhe a igreja
que você quer servir a Deus segundo o seu querer, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. E a pergunta que não pode se calar: e a lealdade à palavra de Deus? E a fidelidade à palavra de Deus? Para onde foi? Para onde foi a fidelidade? Para onde foi a lealdade à palavra de Deus? Se as minhas convicções, se as minhas conveniências por vezes falam mais alto até do que a própria palavra. Para não ficarmos apenas em nossas palavras, o texto áureo está baseado desta presente lição no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, ao qual nos diz: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Cada um de nós foi chamado para ser fiel a Deus e à sua palavra. Texto de referência ou leitura em crasso está baseado lá no livro de Lucas, capítulo 16, versos 10, 11 e 12, bem como em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Para ganharmos tempo, você vai estar lendo aí na sua casa, vai estar lendo, na sua classe. Este quem vos fala, para quem não nos conhece, é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizado em Itaipava, propriamente dito na região serrana do estado do Rio de Janeiro, número 100, no bairro do Gentil. Nossos cultos são quartas, sextas e domingo, às 19 horas. Fidelidade, lealdade. Primeiro precisamos conceituar esses termos. O que é ser fiel? O que é fidelidade? O que é ser leal? O que é lealdade? O que é fidelidade? Vamos conceituar. Fidelidade, vamos dizer, de um grosso modo, para nós entendermos de uma forma bem sucinta. Fidelidade é uma obrigação que alguém se compromete a seguir. Ou seja, é algo exterior. Algo que você demonstra para alguém que você está fazendo, seguindo uma certa obrigação, um comprometimento que você tem para com uma organização, para com uma pessoa ou para com a obra de Deus. É uma coisa externa que você demonstra para todo mundo que você está fazendo alguma coisa, cumprindo uma obrigação. É uma missão, poderíamos assim dizer, que alguém está seguindo. Mais ou menos podemos dizer, como no quartel, alguém usa esse termo, missão dada, missão cumprida. É uma missão que você recebe e você a cumpre exteriormente e todo mundo está vendo. Mas e lealdade? O que significa? Lealdade vai além disso. Lealdade é mais profundo que isso. Às vezes no dicionário se confunde fidelidade com lealdade. Usa-se como se fossem termos sinônimos. Mas há uma ligeira diferença entre os termos. Porque lealdade também é um compromisso, um comprometimento. Mas de certa forma é um valor interno que nós assumimos. Enquanto fidelidade é um valor externo que você mostra para alguém que está fazendo, lealdade é um valor interno que você sabe que você precisa fazer e você vai fazer independentemente se alguém está vendo ou não, independente se está na frente de alguém ou não. Você está aqui um exemplo, eu como um bom assembleano, desde quando eu me entendo por gente, lembro-me muito bem das histórias da Assembleia de Deus, que por muito tempo foi uma igreja muito fechada, muito rigorosa. Não se podia usar calça comprida, não se podia, as mulheres não podiam, aí de repente usar uma maquiagem, os homens nunca poderiam ser pegos usando uma bermuda. Era a Assembleia de Deus de antigamente. As pessoas eram fiéis nesse sentido, as pessoas não usavam, as pessoas seguiam. Mas quando abriu-se o leque, quando a Assembleia de Deus teve o entendimento que poderia abrir algumas coisas, os usos e costumes, não vamos entrar neste termo, aconteceu de que de um dia para o outro, quem usava saia, por exemplo, no outro dia já estava usando calça comprida. Eu vi isso acontecer. Quem usava a calça comprida, os homens, no outro dia já estava usando aí de repente o seu short. Nesse sentido, eles eram fiéis enquanto a norma, a obrigação estava ali, mas não eram leais. Por quê? Porque não estava no coração. Fidelidade tem a ver com você mostrar para alguém. Lealdade é algo que está dentro, algo que ninguém pode ver. Então, fidelidade e lealdade são termos
bem, poderíamos assim conceituar, embora pareçam sinônimos, um tanto quanto antagônicos. Um é externo, no caso da fidelidade, outro é interno, no caso da lealdade. Estou citando esse exemplo para nós vermos que algumas pessoas cumprem apenas obrigações, mas não está aqui dentro, não são leais. Como exemplo que nós citamos no início deste vídeo, ao qual nós citamos o exemplo daquela criança que estava procurando os dois rostos, as duas caras no pastor, porque aquele casal servia a igreja com fidelidade, mas não eram leais ao seu pastor aqui dentro. Então, nesse sentido, nós precisamos ser fiéis diante dos homens, mostrar alguma coisa, mas também sermos leais aqui dentro, abraçarmos aquilo ao qual nós nos comprometemos a seguir. Não basta ser fiel, eu preciso ser leal. E isso perpassa muitas coisas. Eu preciso ser leal a Deus, em primeiro lugar, a sua palavra, defender a sua palavra, ser fiel e leal à sua palavra. Eu preciso ser fiel e leal à liderança eclesiástica. Eu preciso ser fiel e leal à igreja ao qual estou servindo a Deus. Eu preciso ser fiel e leal aos meus irmãos, ao qual estão ali inseridos comigo naquela obra. Eu preciso ser fiel e leal ao ministério que Deus me deu. Não precisa ser uma coisa que exterior apenas, precisa ser interiorizada. Dentro. Tem que partir de dentro para depois chegar ao exterior. Então, Deus busca ainda homens e mulheres fiéis e leais à sua palavra. Você tem sido fiel e leal à palavra de Deus? Porque é impossível não se lembrar de Daniel. Daniel era alguém que era fiel às determinações do povo de Israel, às normas, aos costumes. E ele fora levado para a Babilônia. E sendo levado para a Babilônia, os costumes eram outros, as regras eram outras. Ele não precisava mais seguir os costumes de Judá, do povo judeu, mas ainda assim ele era leal. E ele se negou a provar ou a comer do manjar que estava à mesa do rei, porque isso ia contra a lealdade que ele tinha para com a sua fidelidade, com seus costumes. Então nós entendemos que fidelidade e lealdade precisam partir daqui de dentro. A lealdade começa aqui dentro. E a fidelidade é exteriorizada com os seus atos, com as suas atitudes. Temos sido fiéis a Deus, temos sido leais, defendendo a sua palavra. Por vezes nós somos fiéis a homens, mas não somos leais, de fato, à palavra de Deus, aquilo que Deus espera de nós. A palavra de Deus, ela requer fidelidade e ela requer lealdade. O que a palavra diz a respeito do mundo ao qual nós estamos inseridos? O que a palavra diz a respeito da obra que nós estamos fazendo? O que a palavra diz a respeito do reino que nós estamos nos propondo a seguir? A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Estamos vivendo uma vida leal ou fiel à palavra de Deus, a tal ponto de nos apartarmos do mundo, com tudo aquilo, com seus manjares que ele tem colocado diante de nós. Nós vivemos um tempo onde os manjares estão aí, sendo entregues de todas as formas. Como eu disse no início, é um evangelho de muitos leques. Você pode escolher para onde você vai ir, que caminho você quer seguir. Mas a porta ainda continua estreita. E esta porta, por vezes, é difícil se manter fiel, por vezes é difícil manter leal a este caminho apertado, a esta porta estreita que vai conduzir à salvação. Por vezes somos leais a muitas coisas, fiéis a muitas coisas, mas não de fato a palavra. Que sejamos fiéis, que sejamos leais à poderosa palavra de Deus. O que a palavra diz? Vamos ser apologetas, defensores da palavra, leais à palavra do Senhor. E quando somos leais à palavra, dificilmente vamos ser desleais à nossa igreja, à nossa liderança, aos nossos irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Convido você para que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e nos ajude a propagarmos ainda mais essa palavra de forma leal e verdadeira a quem precisa ouvir esta palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Te convido a ouvir aí, a rádio web Lagoinha do meu amigo Márcio,
uma rádio que edifica. Gostaria de deixar aí um abraço ao meu amigo Eliseu, deixar um abraço a todos aqueles que nos ouvem, ao Alan, né, a todos que, né, sintonizam neste canal, a nossa irmã Rosa André, que desde o início, quando começamos a fazer os nossos vídeos, está sempre sintonizando, deixando seu comentário, que Deus abençoe, e a cada um que tem deixado seu comentário, nos ajudado, a família Nascimento, né, deixar um abraço a todos. Gostaria de deixar um abraço à minha querida mãe, missionária Fátima, ao pastor Agnello, a minha esposa, né, a minha filha, que Deus abençoe a todos, a minha igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.